No Espaço e Comunidade desta semana, você vai conhecer o verdadeiro significado da Páscoa e uma dica para o seu final de semana, a peça A Paixão de Cristo. Vai ver também como são feitos os ovos de chocolate, que são a alegria desta data tão especial. Espaço e Comunidade, de segunda a sexta-feira, às 15 horas. Olá, o Espaço e Comunidade está no ar. Nesta edição você vai conhecer o verdadeiro significado da Páscoa e uma dica para o seu final de semana, a peça A Paixão de Cristo. Veja também como são feitos ovos de chocolate, que são a alegria desta data tão especial. Você vai aprender como fazer pulseiras e ganhar um dinheiro extra. Essas e outras novidades aqui no Espaço Comunidade. Não saia daí, a gente já volta. A crise vem se agravando a cada dia, não é mesmo? Desde os países mais desenvolvidos até os menos privilegiados, ela não está perdoando. Quer saber como se portar mediante a esta situação? Alex Francisco conversa com o professor e economista Antônio Zambuja, que conta como enfrentá-la. Olá, começa agora mais um quadro de entrevistas do Espaço e Comunidade. O tema de hoje é a crise mundial. Este assunto que tem norteado discussões em volta da crise econômica que se iniciou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. E o nosso convidado de hoje é o economista e professor do curso de administração da UNG, Antônio Zambuja. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu, Alex, pelo convite. Professor, a minha primeira pergunta é para entender como está inserido os Estados Unidos e como é para a economia mundial ter os Estados Unidos em crise. Bom, imagina você que o maior cliente do mundo está em crise. Você fala hoje de uma OMC, uma Organização Mundial do Comércio, onde sozinhos os Estados Unidos respondem por 25% de toda a movimentação internacional. O universo que a gente fala são de aproximadamente 108 países. Respondendo por 25% é um peso muito grande. E se ele está doente, ele afeta todos os demais países. E como foi que os Estados Unidos chegou a essa situação? Um excesso de confiança, um excesso de credibilidade na concessão de crédito no setor imobiliário. E ao fazer isso, ele acabou tropeçando nas próprias pernas e parou um setor tão importante que é o setor da construção civil. Para você ter uma ideia, ao paralisar o setor da construção civil nos Estados Unidos, a empresa americana deixou de comprar o cabo de aço que era feito por uma siderúrgica chinesa, que parou de comprar minério de aço que era vendido pela Vale no Brasil. Aí você tem uma ideia do tamanho da briga que a gente está falando. O mundo hoje está muito globalizado e as empresas atuam de uma maneira também muito globalizada. E a gente está aqui sofrendo as consequências. E no Brasil, quais foram os setores mais afetados pela crise? Os setores afetados pela crise no Brasil são os setores que tenham alguma atuação, principalmente forte, dependendo do exterior, ou vendendo ou comprando para o estrangeiro. A Vale do Rio Doce vende minério para a siderúrgica chinesa. A siderúrgica chinesa vende para os Estados Unidos. Então, isso parou. É difícil você falar do mercado americano, porque ele compra muito de todo mundo. Então, aquilo que o Brasil faz para alguém que vende para os Estados Unidos, afeta o Brasil. Quais são esses setores? Aí são os mais variados. Você tem o setor calçadista que exporta. A parte do setor calçadista que exporta está sendo afetada. A parte da indústria automobilística que exporta está sendo afetada. A parte da engenharia civil, que como as empresas de atuação em construções no exterior também estão afetadas. Tudo aquilo que você fala com o estrangeiro está sendo afetado. Mas, graças a Deus, eu acho que o Brasil está bem nesse contexto. Em recente declaração, o ministro Guido Mantega disse que, apesar da crise, o Brasil continua em crescimento. Então, como o Brasil está inserido neste contexto? O Brasil está bem situado. Eu acho que aquela preocupação do Lula, é uma marola e tal, ou seja, não era bem assim, mas o Brasil tem uma estrutura... Há uma certa estabilidade? Muito grande. Nós temos uma força, o mercado interno brasileiro responde por 60% da estrutura do nosso PIB. Isso dá uma certa tranquilidade, que a gente não depende muito do mercado lá fora. O peso do mercado externo era aproximadamente 20% a 25% na nossa composição de PIB.
Afeta, é representativo, 25%, a gente não pode viver sem o resto do mundo, a gente troca muito com o resto do mundo, mas o nosso mercado interno é muito forte, muito poderoso. E a equipe econômica tem sabido tomar as atitudes para evitar ou para reforçar essa ação. Professor, uma recente pesquisa mostrou que tanto a Rússia quanto a Índia e alguns outros países emergentes tiveram um crescimento de 130% em sua renda per capita. O Brasil chegou por volta de 68%. Isso é algum reflexo da crise, algum reflexo do sistema econômico brasileiro? A que se refere isso? Eles tinham mais espaço para crescer do que a gente. E eles se qualificaram mais durante esse período para crescer mais. A Índia foi o maior produtor intelectual, foi o país que mais gerou doutores nos últimos 10 anos. Então, esse investimento, essa qualificação, favorece esse tipo de atitude. A Rússia era um país fechado para o mundo, né? Enquanto cortina de ferro e tal, repúblicas socialistas soviéticas estavam fechadas. Então, no que abriu muito espaço. O Brasil sempre foi um país voltado para o mercado internacional, sempre teve um crescimento sustentado e agora a gente está passando por uma fase de qualificação. Se você olhar, você começa a ver aí o boom das faculdades, o boom todo mundo hoje faz um curso tecnológico. Tudo isso favorece e justifica a gente não ter crescido tanto. Tá certo. Professor, quando o consumidor ou até mesmo o produtor pensa na situação que é a crise, há aquele sentimento de pessimismo, né? De vou parar minhas ações agora, vou me precaver. É correto ter esse pensamento? É natural que você tenha esse pensamento, né? Você, num momento de crise, se você perder o emprego, você vai tirar a filha da academia de balé, vai tirar o filho do inglês, vai reduzir com receio. Se você tem a chance de ficar desempregado, você não vai fazer uma dívida, você fica com algum receio. Agora, o brasileiro precisa começar a mudar a sua forma de pensar. O Plano Real permitiu que a gente conseguisse criar uma noção de preço relativo, né? Quanto é a variação, com o mesmo dinheiro, o que eu compro? Eu compro comida, eu compro roupa, eu compro sapato, eu compro bebida, eu vou para balada. O preço relativo ficou claro para o brasileiro desde que houve a estabilidade econômica. Isso foram os primeiros 10 anos de Plano Real. Os últimos 5 anos de Plano Real, o Plano Real vai completar 15 anos daqui a pouco, a gente aprendeu a viver com crédito fácil. Aí a gente está ainda hoje pagando o passado. Né? Você viajou para o Carnaval, viajou para o Réveillon e agora está pagando aquelas prestações, 12 parcelas do seu Réveillon. Né? Você fala assim, vou pagar o meu Réveillon. A gente precisa, com essa crise, a gente talvez comece a antecipar um aprendizado que é sair da condição de pagador do passado e passar a ser comprador do futuro. Imagina você hoje sentar com sua família e programar a sua viagem de férias de final de ano e começar a curtir. Você tem 12 parcelas, você tem 12 meses para pagar essa viagem e tem 12 meses para estudar, para curtir o lugar que você vai. Aonde você vai, como é que é, quais são as características, o que tem de bom, o que você não pode deixar de ver lá, como é que você vai curtir essa vida lá. E o melhor de tudo é que quando você for viajar, você conhece tudo, já viajou na literatura a respeito, vai curtir e aproveitar muito mais o local e não vai ter uma dívida. Você vai voltar feliz, leve, descansado efetivamente de uma merecidas férias. Essa passagem eu acho que vai acontecer agora. O brasileiro não deve parar de consumir, ele deve só ordenar melhor a sua forma de consumir, para não gerar passivo e, ao contrário, gerar satisfação. Professor, e as empresas estão preparadas para esse tipo de reorganização das finanças do brasileiro? Elas começam a se preparar para isso. Se você chegar hoje e entrar num site de uma companhia aérea, você já consegue fazer reserva e comprar uma passagem aérea para daqui a 12 meses. Se você ligar para um hotel, para uma estância e quiser reservar e começar a pagar hoje a sua estadia naquele período de férias, você também consegue. E assim todos os processos vão se acomodando. Talvez uma ou outra companhia, uma agência de viagem, talvez não esteja estruturada para isso, porque ela tem uma estrutura de custos e uma forma de operar que talvez não permita uma antecipação tão grande. O brasileiro ainda não tem uma confiança nas instituições de que elas estejam lá daqui a tanto tempo. Então, mas uma companhia aérea, um hotel, esses não vão fugir. Esses estão aí de um jeito ou de outro, ou o governo, ou sei lá quem, vai acabar te ajudando a garantir que isso aconteça. Você tem que escolher bem e começar a fazer isso. Certo. Professor, estamos próximos da Páscoa e muitas donas de casa já se preparam para fazer aquele ovo caseiro, para garantir um pouco da renda familiar. E em meio à crise, quais são as dicas que você pode dar para essa dona de casa que está se preparando, está comprando chocolate, está já fazendo o seu catálogo? Quais são as dicas para que ela evite ter prejuízos? Bom, a primeira coisa para evitar ter prejuízo chama-se planejar antes. E a forma de você planejar antes é você estudar o quanto você acha que vai ganhar, o quanto você quer vender e se preparar para isso. Como é que você pode se preparar? Cria os seus modelinhos, faz lá o seu mostruário de ovos,
conversa com as pessoas, convoca uma reuniãozinha, mostra e trabalha por pedido. Não faz um estoque de produção e sai tentando vender. O momento é diferente, as coisas mudaram, as pessoas estão em crise. Nem todo mundo está com dinheiro e disponibilidade para sair comprando. Então, pensa em fazer por encomenda. Ao fazer a sua produção em cima de encomenda, o seu risco diminui e a sua chance de ganho aumenta. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até um próximo convite. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tá certo. E trechos dessa entrevista e de outras do quadro Entrevista, você confere na página da TV UNG na internet. Anote o endereço www.ung.br/tv_UNG. Até um próximo encontro. É com você, Michele. No Espaço e Comunidade de hoje, nós vamos aprender a fazer bijuterias. Você quer ganhar dinheiro sem sair da sua casa? Então a Renata vai dar algumas dicas aqui pra gente. Tudo bom, Renata? Tudo bem, e você? Obrigada por ter aceito o convite da gente. Obrigada a Tá? vocês. E nós vamos aprender a fazer uma pulseirinha parecida com essa que tá aqui, ó. Bem bonitinha. Renata, parece que é bem complicado fazer essa pulseira, né? Essa pulseira ela tem bastante pingentes, né? Então, o que é parecido com ela é a correntinha. A quantidade de pingentes é mais ou menos igual a essa que a gente vai fazer. Ah, tá. A quantidade é semelhante a essa aqui. Isso. Dá a impressão que essa tem menos do que essa aqui, né? São É pingentes uma pulseira menores. de 8 pingentes que a gente vai estar fazendo. Ah, que bacana. Então, a gente vai batendo um papo, enquanto isso você vai explicando como é que faz, pode ser? Tudo bem, vamos lá. Bom, essa daqui é a correntinha. Eu já deixei ela pronta no tamanho da pulseira que a gente vai fazer, que é o tamanho do pulso, né? Aí, a gente vai estar começando assim. Pega uma argolinha. Essas argolinhas, elas são de acabamento. Certo. Elas servem tanto para prender o fecho na pulseira, quanto os pingentinhos. Certo. Tem que usar um alicatinho Tem que usar um especial, alicate, né? porque é muito pequenininho as peças, senão a Senão gente você não acaba consegue. perdendo. E, Renata, quanto tempo já que você está trabalhando fazendo bijuterias? Porque você não faz só pulseiras, né? Você faz brinquinhos. Eu faço brinco, corrente, anéis. Eu faço há 6 anos já. Há 6 anos? Isso. Ah, que legal. Como foi que tudo começou para você querer iniciar nesse ramo? Bom, tudo começou da seguinte maneira. Eu vendia bijuterias para uma pessoa e eu vendia bastante. E essa pessoa parou de fazer bijuterias e as pessoas que compravam ficavam perguntando: poxa, você não vai mais trazer bijuteria? Aí foi que surgiu a oportunidade e eu tive a ideia de começar a fazer as bijuterias e vender para essas pessoas que estavam pedindo. Foi difícil no início você... Porque você tem que ter um pouco de cara de pau, de chegar, montar as pulseirinhas, ir lá e fazer e mostrar. Foi complicado para você? Teve alguma barreira? Então, o começo foi complicado, né? Porque eu não sabia bem o que fazer, o que comprar. Eu fui lá e fui escolhendo aos pouquinhos. Eu fui comprando de pouquinho as peças, pensando no que eu já ia fazer para não sobrar as peças, entendeu? Tá certo. Foi Agora assim. você está colocando a argolinha. Isso, eu no coloquei pingente. a argolinha no pingente de estrelinha e eu vou colocar aqui na pulseira. Eu enrosco, a mesma argolinha que eu enrosquei no pingente, eu vou enroscar ela na corrente da pulseira. Certo. Tem uma distância certa de um pingente para outro, assim? Você coloca alguma coisa para medir? Não, depende da quantidade de pingentes que você for colocar. A gente vai colocando mais ou menos na medida. Aí fecha. Com esse alicatinho. Isso. Ai, que legal. Aí depois eu vou colocar uma bolinha. Aí você que eu mescla. vou intercalar. Ah, intercalar, isso. A estrelinha com a bolinha. Ah, legal. Essa bolinha aqui, eu coloco um alfinete pra fazer essa alcinha nela. Ah, tá. Então eu vou mostrar. Porque é muito pequenininha, né? Isso. É esse alfinete aqui, ó. A bolinha vem com um furinho. Certo. Aí eu coloco a bolinha no alfinete, pego o alicate de corte, corto mais ou menos o meio do alfinete e depois eu vou tornear. Ah, e você... Que é Certo. virar assim. Aí ficou igual essa outra É alfinete aqui. comum, esse aqui. Não, ele é um alfinete próprio especial para pra bijuteria. Ele não tem a ponta que machuca, Ah, tá. né? Os alfinetes comuns machuca a legal. gente. Os homens também procuram para comprar para as namoradas, para dar Procuram. presente, né? É até engraçado, às vezes os homens chegam, ficam olhando, falam Ficam assim, com receio, não é para mim não. Fala assim, é pra minha namorada, mas eu não sei se eu levo ou se eu trago ela aqui pra escolher. Ficam na dúvida. Ah, mas tá certo. Mas tem homem que acaba acertando o gosto da
da namorada, da mãe, da mulher. É Tem homem verdade. que tem bom gosto, né? Tem sim. Tem homem que tem medo de pecar na hora da escolha, mas... Mas eu acaba ajudo levando. também. Você dá Eu falo aquela- como que ela gosta. Ela gosta de coisa mais simples, de coisa maior. Coisa miudinha, aí acaba Isso. ajudando, né? É, acaba acertando. Ó, até que você foi rapidinho, né? É. Com a prática. Se fosse eu que estivesse fazendo, eu ia demorar um ano. só pra Mas montar o... eu já sou mais rápida porque tem Você já tem bastante prática, tempo, né? Ó, agora que chegou aqui no fim da pulseira, eu vou colocar essa argolinha maior aqui, que é pra tá prendendo. Certo, Tá. pra prender. Isso, fechinho. Ah, o fechinho você já colocou Já aqui, coloquei. né? Você fez o mesmo esquema, colocou a argolinha Isso, aqui no fecho, da mesma maneira que eu coloquei nos pingentes. Ah, do mesmo jeito colocou na ponta. Isso, Tá e ótimo. prendi na pontinha da corrente. Agora, essa argolinha maior aqui, eu vou colocar no final da corrente. Ah, tá, legal. Bacana. Então, Renata, você não trabalha em outra área. Você Não. só se dedica a fazer bijuterias. Isso, só não é as mesmo? bijuterias. Até porque agora, como você tem bastante cliente, você tem um pessoal que vem atrás de você e tem aquelas épocas que o pessoal acaba fazendo pedidos grandes, você praticamente não vai ter tempo de trabalhar em outro lugar. Ou você Não. acha que é possível Não, isso? eu acho que é possível conciliar os dois, sim. Por exemplo, se eu arrumar um emprego, eu posso fazer bijuteria na parte da noite para ter uma renda extra. Isso. Aliás, eu aconselho, para quem quer ter uma renda extra, é muito bom. Dona de casa, que às vezes está em casa, fica tarde assistindo a novelinha, já dá pra... Dá, e vende pras amigas no final de semana. É bacana, sim, dá pra tirar um dinheirinho bom. O que você aconselha para quem quer iniciar no ramo de confecção de bijuterias? O que você aconselha a qualquer pessoa, qualquer público que queira iniciar? Bom, é o seguinte, para quem quer começar, eu aconselho que a pessoa vá até a loja que vende os materiais que faz a bijuteria. Certo. E não compre muita coisa. Compre as peças pensando no que você vai fazer. Certo. Porque senão acaba sobrando, fica mercadoria que você não vai usar em outra situação. Então, por exemplo, você vê a estrelinha e fala, essa estrelinha eu vou comprar ela para me fazer uma pulseirinha, entendeu? Ou eu vou comprar um coraçãozinho para fazer um brinco. Então, você já pensa no que você vai fazer quando você olhar a peça. Ah, tá certo. E É isso. a pessoa ela pode se basear no gosto dela, no próprio gosto, ou você acha que ela tem que Eu acho- pensar, aquela cliente, vou tentar vender para tal pessoa porque eu acho que ela vai gostar de um estilo assim ou assado? Ou você acredita que dê para conciliar isso? Ó, eu acho que é bom a gente fazer o nosso gosto também, mas é bom diversificar. Por exemplo, eu vou vender pra você, então eu vou procurar ver o que você gosta, pra quando eu for te mostrar as bijuterias, Isso. ter as peças do seu gosto. Aí, com certeza, a pessoa acerta na hora da venda. Ah, então tá bom. E o que você... Eu acredito que tenha... Você já acabou de dizer, né? Eu não aconselho as pessoas a comprarem em grande quantidade, mas tem alguma outra coisa que você aconselha as pessoas a não fazerem ao iniciar no ramo das bijuterias? Bom, o que eu não aconselho é a pessoa ficar insistindo muito na hora da venda. Se a pessoa... É mais papo de vendedor mesmo, né? Tem que insistir, tem que insistir. Mas o que eu aconselho, se a pessoa não quer, você não vende pra ela, entendeu? Mas assim, explica pra pessoa, essa pulseirinha vai ficar bonita em você, entendeu? Ela fala, Sim. não, mas eu gosto de um outro modelo, eu gosto de uma mais cheia, como essa. Certo. Aí você, então experimenta. Você acha que a sinceridade é essencial? Com certeza. Na hora da Eu venda. procuro sempre ser sincera com as minhas clientes. Porque tem gente que fica com medo de acabar perdendo clientes e assim, esquecem um pouco da sinceridade e podem correr o risco até dos clientes voltarem e falarem assim, eu não gostei, eu cheguei em casa, quererem trocar e acabar não encontrando aquela bijuteria Todo que eles... mundo falou que ficou horrível. E você falou que ficou bom. E você falou que ficou bom. Acaba perdendo a credibilidade, né? Com certeza. Eu acho que a sinceridade é sempre a melhor coisa. Venda a bijuteria conforme o gosto do cliente. Sim. E não empurre uma coisa que não ficou legal nela. Bacana. E pelo jeito você já terminou a pulseirinha, Sim, né? já terminei. A pulseirinha tá rapidinho. pronta aqui. É isso aí, Renata. Quem quiser te procurar para saber e conhecer o seu trabalho, como é que pode te encontrar? Então, pode me encontrar no 2451
1901. Procura por eu mesma, Renata. Então tá bom, Renata. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada mais uma a você. vez, boas vendas para você. Obrigada. O Espaço Comunidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, tem muito mais. Em 38 anos, a UNG formou mais de 60 mil profissionais. São 5 unidades, 89 laboratórios, mais de 100 cursos, entre graduação, tecnológicos, especializações, mestrados e doutorado. Processo Seletivo 2009, inscrições abertas. Venha para a UNG. UNG, sua universidade, sua carreira. Você sabia que Páscoa significa ressurreição de Cristo? Sabe como tudo isso aconteceu? Pois eu tenho uma dica para você e sua família aprenderem de um jeito emocionante a história desta data tão comemorada. Dê só uma olhada. Você sabe o que é a Páscoa? Sabe o seu significado? Nos dias 11 e 12 de abril, a Companhia Teatral Trópicos, juntamente com a Prefeitura de Guarulhos, vão apresentar a peça teatral A Paixão de Cristo, que vai contar desde o batizado de João Batista até a ressurreição de Jesus. Interpretar Cristo deve ser bastante complicado, não é? Pois eu estive com o ator Marques Oliveira, que irá representar Jesus na peça A Paixão de Cristo, e nos conta como está sendo essa experiência. A emoção do Cristo é única. Existe todo um processo de elaboração de um personagem, desde a gênese, a criação do personagem, que dá uma história, uma vida para ele, tudo isso. É de uma responsabilidade imensa interpretar Jesus, porque tem em toda essa história, o contexto de mais de 2000 anos de história do personagem, e aí você passa por um processo, eu particularmente, para mim foi o personagem mais complexo. Ele tem toda a complexidade, todos os conflitos dos outros personagens, mas assim, de forma especial. Eu diria que o Cristo é um personagem único. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de me dar o presente de fazê-lo. Além de atuar como Jesus na peça, Marques é também o roteirista do espetáculo e nos conta como idealizou este projeto. Eu idealizei o espetáculo em 2007 e isso foi a partir de um sonho que eu tive com Jesus. E eu era extremamente cético, não tinha nenhum tipo de religião. Artista geralmente é meio assim, né? Não acredita muito em muita coisa e tal. E a partir daí minha vida mudou. Uma superprodução a céu aberto com mais de 200 atores e figurantes. A peça conta também com 30 músicos que tocarão ao vivo durante a apresentação. A Páscoa é mais do que ovos de chocolates e coelhos. É a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo começou quando Jesus foi enviado por Deus para promover a restauração dos homens pecadores, assumindo a forma humana. Todos na época esperavam por um libertador político, mas Jesus não foi assim e por esta razão foi perseguido. Os romanos e fariseus acreditavam que os pobres e os judeus eram maldições e que não poderiam viver na terra senão como escravos. E Cristo, vendo tal injustiça, tomou partido para que estas concepções fossem mudadas. Lembrando que Jesus poderia optar por não obedecer à lei humana, mas este sacrifício era a única solução para libertar o homem e reconciliá-lo com Deus. Jesus foi levado até Herodes para ser condenado à crucificação. Mas o rei no fundo sabia que o Nazareno de nada tinha culpa. Herodes tinha medo de dar a sentença a Jesus e politicamente ser prejudicado como rei. Então lavou suas mãos e deixou a sentença por conta dos fariseus que eram agitados pelos sacerdotes Anás e Caifás. Crucificação. Esta foi a sentença para Jesus, que foi crucificado no meio de 2 ladrões, mas ao 3º dia ressuscitou e hoje vive para sempre. O programa ainda não acabou, depois do intervalo tem mais, fique aí.
Em 38 anos, a UNG formou mais de 60 mil profissionais. São 5 unidades, 89 laboratórios, mais de 100 cursos, entre graduação, tecnológicos, especializações, mestrados e doutorado. Processo Seletivo 2009, inscrições abertas. Venha para a UNG. UNG, sua universidade, sua carreira. Que delícia, a Páscoa está chegando e com ela os ovos de chocolate. Muito bom, não é? Mas para que eles cheguem até você, os ovos passam por um processo longo, sabia? Eu estive na Topical para mostrar todo esse processo que você vai conferir agora. A Páscoa está chegando e nesta data é comum a comemoração com ovos de chocolate. Mas afinal, você sabe como eles são feitos? Eu estive na fábrica Topical e vamos ver agora como tudo funciona. Confira! A fábrica recebe o chocolate bruto e derrete para poder colocar nas forminhas e resfriar em seguida. Bem, este é o primeiro processo. Vou deixar que a gerente de produção da fábrica, Patrícia Matico, nos explique o restante. Agora a gente está no equipamento que a gente chama de centrífuga. Aqui ocorre a distribuição do chocolate por toda a forma e já o início da cristalização. Ele fica nesse equipamento em torno de 5 a 10 minutos a 10 graus Celsius. Após a centrífuga, as formas de ovos de Páscoa passam por um túnel de resfriamento, onde ocorre o término da cristalização. Fica em torno de 6 graus por 15 minutos e no término dele o ovo já sai cristalizado, já sai gelado, duro, pronto para consumo. Tanto chocolate assim dá até água na boca. Agora, imagine se você encontrasse um bilhete dourado que te desse a oportunidade de ir em uma fábrica de chocolates e se esbaldar em tudo que nela há. Você iria gostar? Mas será que você enjoaria? E se somente trabalhasse em uma fábrica como o Evandro, que fala como é trabalhar com chocolates? Evandro, há quanto tempo você trabalha aqui na fábrica? 6 meses. 6 meses? E você trabalhando, não dá vontade de comer e provar os chocolates? Vira e mexe, pega um pedacinho, come outro. Você acredita que trabalhando aqui por mais algum tempo você vai enjoar do chocolate? Muito difícil. Você dá uma paradinha, depois você belisca de novo. É assim todo dia. Aqui dá pra provar, então? Dá. Provado. Comprovo. Depois do processo de fabricação, a gente faz a desmoldagem dos ovos e vai para a primeira etapa de pesagem, onde a gente faz uma amostragem devido ao peso ideal que a gente tem determinado para ir para o consumidor. O que for fora de peso, a gente faz o descarte e vai para o reprocesso que a gente já viu. Aqui nós estamos no processo final, que é a embalagem. A gente coloca o envoltório final, faz o acabamento com a fita e a etiqueta e já está pronto para ir para a caixa de expedição e para o ponto de venda. Mas o que será que aquela moça está fazendo? Carimbando as embalagens? Aqui ela faz a codificação do lote em todas as folhas de envoltório que a gente embala o ovo. Isso facilita a gente saber que data foi produzida em caso de reclamações. A gente tem como identificar em que dia foi produzido o produto, se a gente teve algum problema para poder ter ocorrido aquela falha, aquela ocorrência de reclamação. Que trabalheira, não é? Mas para muitos, a magia da Páscoa é como uma fábrica dos sonhos, cheia de chocolates à vontade para quem quiser. Mas a Páscoa é muito mais que isso. É amizade, renascimento, é paz. Gente, em nome do programa Espaço Comunidade, eu quero agradecer a atenção de vocês aqui da Topical. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente percebe que tem seriedade aqui dentro. E feliz Páscoa para vocês de casa também. O Espaço Comunidade de hoje vai ficando por aqui. Uma feliz Páscoa para você e sua família. Até o próximo programa. Um super beijo. Tchau.